Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estou aqui para falar com vocês, catequistas, acolhedores do EPVM, Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial. É uma alegria estar com vocês para partilhar um pouquinho sobre o sacramento do matrimônio, sobre também aquilo que é essencial no rito do sacramento do matrimônio. Quero começar citando o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601, que diz o seguinte: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, que é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Catecismo da Igreja Católica, 1601. Então eu quero falar da importância que é o sacramento do matrimônio. É constituído por Deus como sonho de Deus. Jesus elevou o sacramento do matrimônio à dignidade de sacramento, a união entre um homem e uma mulher diante de Deus. É importante saber que quem celebra o sacramento do matrimônio é o homem e a mulher diante de um assistente qualificado da igreja. Quero dizer a vocês, primeiramente também, agradecê-los por estar doando a vida de vocês, esse belo trabalho de catequizar aqueles que vão receber o sacramento do matrimônio. Quero falar algumas coisas também que é importante a gente lembrar para estarmos bem preparados para o sacramento do matrimônio. Quem celebra o sacramento do matrimônio, como eu já disse, são os noivos. É o único sacramento que é celebrado não pelo padre, não pelo bispo, mas é celebrado pelos noivos, o sim de um homem e de uma mulher diante de um assistente qualificado. Outra realidade que nós precisamos entender é a questão dos ritos dentro do sacramento do matrimônio. É importante perceber que o mais essencial não são as preocupações com as fotos, com a decoração da igreja, mas viver bem o rito, vivendo a liturgia da palavra que tem dentro do rito do sacramento do matrimônio, escutando bem essa direção que a palavra vai dar, né? As leituras são direcionadas para o dia mesmo, são leituras escolhidas para o sacramento do matrimônio, lembrando que os noivos também têm o direito de escolher, junto com o padre, as leituras que vão ser lidas no dia do sacramento do matrimônio. Então é importantíssimo, né? Outra característica que nós precisamos levar em consideração é se os noivos se prepararam bem, né, fazendo aí uma boa confissão para aqueles que têm essa condição, para que no dia do sacramento do matrimônio eles possam também, durante o momento da Eucaristia, receber Jesus Eucarístico. Lembrando que o sacramento geralmente ele acontece dentro de uma Santa Missa, mas diante das realidades pastorais e dificuldades, acaba-se fazendo a celebração fora da Santa Missa, fora do momento da Santa Missa. É uma celebração à parte, mas que também é válida e é acolhida pela Igreja. E nós precisamos saber onde se celebra o sacramento do matrimônio. Quero ler para vocês aqui como está usando aqui esse livro, né? Esse livro que eu estou usando, ele é um livro da Arquidiocese de Goiânia, para nos orientar quanto aos sacramentos. Então, onde se deve celebrar o sacramento do matrimônio? Para preservar o caráter religioso do sacramento, não se permite a sua celebração em casas particulares, casas de show, restaurantes, clubes, fazendas, hotéis, salões de festas e similares. Então, o casamento ele precisa acontecer em uma igreja, onde tem a participação das pessoas, em uma igreja, uma capela, né? Mesmo que seja lá na roça, no interior, por exemplo, desde que aquela capela tenha a participação das pessoas, dos fiéis daquela região. Mesmo que uma vez por mês aconteça lá a Santa Missa, é uma capela que está acontecendo um movimento também, e que é uma igreja viva. Então, é somente na igreja liberado para que se possa realizar o sacramento do matrimônio. Então, é isso que precisa acontecer. Não pode também acontecer o quê? Que é muito comum nos dias de hoje. A pessoa vai, casa na igreja, mas ela quer fazer uma festa fora, à parte. E aí ela quer que o padre
ou que alguém faça de conta que está acontecendo o sacramento, como se fosse uma simulação. Ah, padre, vai lá, apenas abençoa as alianças novamente, dá uma bênção, dá uma palavra, e aí o noivo vai estar vestido de noiva, a noiva vestido com vestido de noiva, e vamos fazer de conta que é um sacramento novamente. Não pode, apenas acontece na igreja. Na recepção é a parte, podemos dizer, social, é a festa do casal. Mas não pode acontecer novamente uma simulação. Assim como diz o número 36 dessa orientação da liturgia da nossa Arquidiocese de Goiânia. Igualmente, não é permitido que após a realização do casamento na igreja se simule uma espécie de casamento no clube com a presença de um clérigo, ou seja, com a presença de um padre. Então, a gente não pode ir, né? Inclusive, eu já tive propostas desse tipo, mas disse a pessoa que não podia ir. Então, continuando um pouquinho falando sobre o sacramento do matrimônio, não esquecendo que o essencial é o rito em si, a palavra, a Eucaristia, quando se é possível ter. Inclusive, vocês que são catequistas do EPVM, é bom incentivar que no dia do casamento possa ter a comunhão eucarística, para aqueles que possam se confessar antes, procurar o padre. É essencial começar o casamento com a presença de Jesus. Outra realidade que eu queria partilhar com vocês também, como falei, né, casamento e Santa Missa, é aconselhável que os casamentos sejam celebrados dentro da missa. Nestes casos, porém, os párocos usam os critérios da consciência religiosa dos noivos e asseguram uma participação respeitosa e devota de todos os participantes. Se o casamento vai acontecer dentro de uma Santa Missa, então precisa orientar, né? As pessoas precisam ser formadas para aquilo, pessoas que vão fazer leituras. Geralmente, quando a pessoa está num casamento, nem todo mundo que está ali às vezes sabe como que funciona o rito. Então é bom que se prepare bem, que tenha alguém que instrua, que tenha alguém que faça um comentário, que conduza também esse momento de celebração da Eucaristia. Quanto às testemunhas do casamento, falando um pouquinho para vocês. Geralmente nós falamos padrinhos, é um termo popular, mas o certo é testemunhas. E não precisa ser muitas testemunhas ou muitos padrinhos, apenas 2 é o que a igreja pede suficiente. Então, para o casamento precisa ter o homem e a mulher, né, o casal, e 2 pessoas que possam testemunhar, né, tá certo? A favor, né, nesse dia do casal, que são as testemunhas. E aqui na Arquidiocese de Goiânia, nesse livro, nos orienta o seguinte: tomar cuidado com a quantidade de testemunhas ou padrinhos. É orientado a ter no máximo 4 casais para cada nubente. Então, no caso, seria um total de 8 ao total. Padre, isso acontece? Nem sempre, né? Ou quase nunca acontece. Mas o certo é que nós pudéssemos chegar a isso. Por que, padre, a quantidade de testemunhas? Para que não se vire ali um desfile de moda, né? Que as pessoas entram aquela quantidade de pessoas, às vezes a celebração fica muito longa, porque são tantas entradas, e acaba perdendo o essencial. Quando chega no momento da liturgia da palavra, está lá o fotógrafo tirando fotos, os noivos às vezes dispersos, as pessoas não sabem nem o que foi lido, então a gente precisa tomar muito esse cuidado. O mais essencial do rito não é a quantidade de padrinhos ou de testemunhas. Outra realidade que eu queria falar para vocês, a questão das vestes. Padre, como orientar? É bom falar já com os noivos com antecedência para orientar os seus convidados quanto às roupas, né? É bom evitar os decotes, é bom evitar roupa colada demais, porque senão a pessoa acaba tirando a atenção daquilo que é o essencial e vai estar em um ambiente religioso que é a igreja. Na verdade, em qualquer lugar nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, então é necessário cuidar das vestes. O casal que vão buscar o sacramento do matrimônio já pode orientar com antecedência o tipo de veste, né? Aqueles que são os padrinhos principalmente, até o próprio casal, orientar a noiva também a escolher um vestido que seja modesto também e que tampe, que ajude também na celebração. Outra realidade é a questão das músicas.
não podemos, né, como diz aqui no número 52, eu quero ler para vocês, o número 52 vai dizer assim: é proibido a inserção de cantos ou músicas instrumentais extraídas de telenovelas, filmes, outras denominações religiosas nas celebrações do matrimônio, a fim de que estes equívocos sejam evitados. Será produzido um subsídio com opções específicas para a realização desse sacramento. O canto e a música são elementos indispensáveis para a celebração litúrgica do matrimônio. Sejam escolhidos de acordo com a natureza do rito e que expressam o mistério celebrado. Então a música ela não pode ser apenas porque eu gosto, é uma música que me marcou, mas não tem nada de religioso na música. Então é que se evite essa realidade, como está dizendo aqui. E tem alguns momentos apropriados para que o canto ou a música possa acontecer. E aqui nesse documento, né, nos indica também algumas realidades. O canto ele pode ser na entrada dos noivos e outras entradas, etc., né? Após a bênção e entrega das alianças, na comunhão, quando acontecer, durante a assinatura dos noivos e cumprimentos das testemunhas, e por fim, na saída das testemunhas e dos noivos, mas que sejam músicas religiosas, músicas católicas de preferência, como nos orienta aqui. A questão dos fotógrafos, como que seria? Os fotógrafos, dois, né, que é a orientação do nosso documento, 2 fotógrafos e 2 cinegrafistas, até para que eles não, como se diz, não tomem toda a atenção durante o trabalho, que eles sejam também discretos. Geralmente, quando eu estou no casamento, eles vêm até mim, né, os fotógrafos, cinegrafistas, e perguntam como que é que eles podem realizar o trabalho. Porque às vezes na hora da homilia, o padre está pregando, ou o diácono está ali realizando uma homilia, e aí o pessoal passa para lá, para cá e acaba atrapalhando, tira a atenção do padre, tira a atenção das pessoas. Então não é esse o intuito dos fotógrafos, né, dos profissionais. Então é pedido também aqui nesse documento que eles não subam no presbitério, no máximo ali nos degraus, né, do presbitério, que é onde fica o altar da igreja, onde fica a credência, para que não fique, como se diz, atrapalhando esse momento mais importante. É bom registrar, com certeza, mas o melhor é trazer no coração a certeza daquilo que Deus realizou na vida do casal. Para finalizar, é essencial também no sacramento do matrimônio, como eu falei para vocês, viver bem. Mais uma vez eu repito, incentive os casais que vão buscar o sacramento do matrimônio a se confessarem na medida do possível, buscar o sacramento da confissão. Aqueles que não têm o sacramento da iniciação cristã, né, o batismo precisa, né, de um modo especial, sendo católico, ter o batismo, né, ter a primeira Eucaristia, ter a crisma. Caso não tenham, é preciso procurar fazer estes sacramentos aí de iniciação cristã. Também é importantíssimo rezar por esses casais antes, né, fazer bem o EPVM, que já é algo que nós temos como grande riqueza na igreja, de modo especial aqui na nossa paróquia, mas rezar também com esse casal, né? Falar com que eles também possam aprender a rezar juntos, incentivá-los a ter uma vida de oração, a rezarem o Santo Terço, a buscar já participar da Santa Missa. No primeiro encontro do EPVM, já pode perguntar para eles, ou no segundo, se eles têm costume, né? Se eles já vivem já aquilo que a igreja nos pede, aquilo que os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus nos pedem. Principalmente ir à Santa Missa dia de domingo, né? Incentivá-los, caso não vão à Santa Missa no domingo, falar da importância de ir na Santa Missa, que faltar à Santa Missa no domingo sem nenhum motivo bem justo, que é pecado mortal faltar à Santa Missa. Então precisamos já cuidar nesse sentido. Então desde já eu agradeço uma vez mais vocês do EPVM, catequistas, que Deus abençoe sim de vocês. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Esse livro que eu citei para vocês é sobre a liturgia. É um documento pós-sinodal aqui da Arquidiocese de Goiânia mesmo, né? Então que nós possamos usar desse documento. Muitas regras aqui que nós colocamos, a questão do rito e tudo, né, é algo que é vivido
na igreja em geral. Algumas particularidades bem poucas, o bispo daqui com certeza orienta que seja dessa forma. E aí eu quero dizer para vocês, vamos procurar seguir aquilo que a igreja nos ensina. Qualquer dúvida, estamos aqui. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.